Mais uma vez, obrigado por vocês confiarem a nós suas preciosidades. Obrigado por confiarem no projeto do Antares, em parceria com o Universo Lúdico. Então vocês conheceram a Gabi, que é a nossa educadora e coordenadora, a Poliana, a nossa enfermeira. Tem o Wagner que está aqui, doutor em biologia. Já, né? Meu nome é Camila, sou uma guia local aqui de Cananéia. Vou estar acompanhando vocês de hoje até sexta-feira. E nós vamos fazer agora uma navegação. Nós estamos saindo da ilha de Cananéia, parte do município de Cananéia, e vamos para uma outra ilha desse arquipélago chamada Ilha do Cardoso. A gente vai fazer uma navegação aí mais ou menos de 3 horas. E para isso, a gente vai usar o nosso amigo colete. Imagina os europeus chegando aqui em Cananéia. Eles foram chegando pelas praias, pelo litoral, foram avançando e foram encontrando esses amontoados de concha dentro da mata, às vezes quilômetros de distância do mar. A gente está falando de conchinhas que, em tese, foram retiradas do litoral. Aí em Cananéia, esses amontoados de concha que esses povoadores e colonizadores foram encontrando, eles foram moendo, foram destruindo, foram utilizando para o desenvolvimento da cidade. Cananéia é uma cidade que tem casas antigas, as ruas foram pavimentadas com essas conchas foram moídas para se juntar com óleo de baleia para fazer o argamassa, para fazer as casas. Tirando uma amostra do solo. Aí tá bom, tá bom. Agora gira, vai girando até você sentir que tá fácil de girar. Tá ficando mais fácil? Tá. Agora ele soltou, agora você puxa como se fosse uma rolha. Ó! Então esse solo apresenta bastante sedimento. Então esse é um solo arenoso, mas tem um detalhe, né? Esse é um solo arenoso e a gente percebe que ele está um pouco escurecido. E aí a gente percebe nitidamente que não há divisão dos horizontes. O que é um horizonte? É a camada. Tipo camada de bolo recheado, né? Só que bolo a gente fala camada, né? Tem a massa, tem o recheio. Quando a gente fala de solo, a gente usa uma outra palavra. A gente fala horizontes. Nós estamos aqui mais ou menos no meio desse caminho, logo ali já é o mar. Ali a gente vai ver que tem uma situação de plantas e aqui a gente está nesse meio tempo, né? Aqui há um tempo atrás eu tinha uma colonização principalmente de plantas rasteiras. A gente também tem bastante ciperácea, sabe isso que a gente chama de mato em geral? Mas podem ser alguns tipos de planta, pode ser um tipo de junco, pode ser uma ciperácea, pode ser uma gramínea. E esse tipo de plantas é muito comum nessa transição. Bom,
Aqui a gente já consegue ver alguns arbustos, ó, gente. Então você tinha uma situação de matos em geral com plantas rasteiras, eles foram melhorando o solo do jeito que dava, começa a surgir algumas plantinhas como o mangue bravo, a clúzia criúva, a gente tem umas rapâneas, a gente tem uns pés de araçá e essas arvorezinhas resistentes vão fazendo aquele microclima. Mas só para vocês entenderem, a praia ela tem uma relação muito interessante com a restinga. Quando a gente estuda ecossistema praia, a gente costuma dividir a praia em 3 zonações. Infralitoral, olha só, a maré está baixa agora, a água recuou. Percebe que tem uma parte da praia que está submersa? Ali ainda continua a areia. Ali tem organismos vivendo. Então, o que vocês precisarem, por favor, nos comuniquem, certo? Sobre o dia de hoje, tudo bem? Foi tranquilo? Porque amanhã vai ser hardcore. A gente vai falar assim brevemente, fazer uma descrição geral. Então estamos onde mesmo? O que é aqui? Praia! Muito bem. O que é a praia, na verdade? Olha pro chão. Areia. Isso aqui é diferente daquilo ali? Que é diferente daquilo ali. Ali eu tenho água, não tem? Então eu tenho água, tenho uma parte com areia aqui. Qual é a vegetação que eu tenho aqui atrás mesmo? Restinga. Depois da restinga eu tenho o quê? Tudo é Mata Atlântica, mas eu tenho uma floresta ombrófila densa. O que é a floresta ombrófila? Ombrófila quer dizer, o ombros quer dizer umidade, água, filo quer dizer que ela tem afinidade. Então é uma floresta que gosta de umidade, que gosta de água. Estamos longe da água? Toda água que evapora, condensa e precipita, joga água para esse tipo de vegetação. Então ela é associada a ambientes úmidos. Uma coisa que vocês podem notar, a gente veio notando desde a nossa começo da caminhada. A gente encontrou lixo, né? Esse lixo, de onde ele veio? Esse lixo vem do oceano. Se a gente começar a procurar aqui tá limpo porque tem projetos aqui que limpam a praia, que limpam o oceano, das pessoas que moram por aqui. Agora, se a gente começar a procurar embalagens, etc., a gente vai achar uma infinidade de embalagens com rótulos, com etiquetas. A maioria da onde? China. Isso aqui veio da China, tá? Nós estamos aqui próximos ao porto de Paranaguá, que é um dos grandes pontos de entrada de mercadoria no país. Então, pode ser que esse pessoal dos navios descartem esse material em alto mar e acaba trazendo aqui. Então, essa atividade que a gente faz na Ilha do Cardoso, de observação, alguns chamam de sala de aula viva, né?
Porque você não está vendo ali na projeção do PowerPoint, você está sentado em cima da coisa. Você está colocando a sua mãozinha no intemperismo. Você está vendo uma rocha que também tem lá do outro lado do Atlântico. A gente faz por observação, por percepção. Aquele olhar atento que eu falei para vocês na sala de aula. E é uma coisa que, por exemplo, vocês nunca vão esquecer. Pelo menos aqui a gente tem dois horizontes, né? Então a gente tem essa porção aqui mais escura, que é a mais superficial, e essa porção aqui que é menos escura. Então você sabe que a matéria orgânica aqui está muito mais presente. E aí quando você vai um pouquinho para baixo, é menos, um pouco menos de matéria orgânica e um pouco mais de material mineral, de decomposição da rocha já decomposta. Mas esse é um ponto extremamente interessante do porquê do não desmatamento da floresta amazônica, do porquê de conservar a floresta amazônica. Ah, não é porque eu não quero que não tenha gado lá, porque plante soja. Não é por isso. É porque o desmatamento de lá vai gerar uma desertificação na nossa região onde nós vivemos. Amores, desculpe interromper esse momento gostosinho de vocês aí, com anotações, com uma revisão, mas o que vai acontecer agora faz parte e é uma parte importante do estudo e da experiência que vocês estão vivendo aqui em Cananéia, na Ilha do Cardoso. Então, certamente vocês já viram, já falaram com o Beto desde quando chegamos aqui. Mas agora, talvez de maneira mais formal, preciso dizer que o Beto é o nosso grande anfitrião. É ele que recebe o Antares há muitos anos, mas há muitos anos mesmo, tá? Sempre recebendo com a sua família, com os seus braços abertos, sempre com muito carinho e com muito respeito. É agradecer a Deus essa oportunidade que eu estou tendo, agradecer ao Universo Lúdico, ao Marcos, ao Will, a Vivian, por trazer vocês para cá e nos dar essa responsabilidade de hospedá-los em nossa casa, de alimentá-los e de fazer tudo que a gente faz com muito amor, com muito carinho, porque isso foi algo que a gente escolheu para fazer alguns anos atrás, nós sendo caiçara, filhos de pescadores, né, lavradores. Aqui se plantava as roças, as pequenas roças para sobrevivência, se pescava para sobrevivência, que há muitos anos atrás não tinha valor comercial os produtos que daqui retiravam. A nossa história, a história da nossa família na Ilha do Cardoso é muito antiga. É de 1864.
foi um espanhol com sua mulher, uma italiana, que sei lá por que motivos vieram e se fixaram aqui, nesse local, e fundaram essa vila, que antigamente era chamado de Praia do Meio. Daí ele veio, o meu tataravô, Maximiliano Rodrigues, com 5 filhos, vindo primeiro da Europa, se fixando no sul, Santa Catarina. No sul eles sofreram uma perca muito grande, com uma enchente muito forte, perderam o que eles tinham e de lá eles vieram para cá. E não sei por que razão escolheram de viver aqui. E aqui a gente está na 6ª geração vivendo aqui, né? E eram pessoas com um nível de inteligência muito grande, porque eles chegaram aqui nesse local e eles arrumaram um meio e legalizaram onde eles viviam. Então isso aqui havia documentos comprovando que era deles. Daí a minha família foi passando, vivendo, e acabaram os herdeiros vendendo seu espaço, a sua greba de terra, para um loteador que fundou o Parque Balneário Marujá, de onde vem o nome, Marujá. Ilha do Cardoso é um todo, começa lá a divisa com Ilha Comprida e vai aqui agora a 7,5 km, que abriu uma nova barra, né? A 7,5 km, então ficou uma parte desgarrada, que ainda pertence ao estado de São Paulo, só que ficou solta. E assim a gente vive aqui, com muita luta, primeiro enfrentando os especuladores imobiliários, porque a intenção era transformar isso aqui num resort de luxo, que tem potencial, e segundo, depois, o Estado, né? Através do Instituto Florestal, e agora a Fundação Florestal, que a princípio, no início, eles só impunham regras, eles só fiscalizavam e proibiam o caiçara de fazer as coisas que costumavam fazer. Dizer a todas essas famílias que vocês dormiram bem, que acordaram bem, se alimentaram bem. Então, quando a gente pega um mangue perfeito, ele começa com risófora, ele começa com mangue vermelho na borda, para trás eu vou ter mangue branco e o mangue amarelo, tá? As outras 2 espécies que vão estar ficando já numa parte um pouco mais arenosa, mais firme do manguezal. O solo do manguezal, ele tem uma outra característica, além de ser muito perfumado. Vocês imaginam que é perfumado? Não, não é perfumado, gente. Ele tem toda uma característica de ter um cheiro extremamente forte e ele também tem uma característica de ser um solo com pouquíssimo oxigênio. Por conta de vários fatores que acontecem ali no solo em relação à decomposição, mas principalmente pelo fator de estar constantemente alagado, é o solo pouco oxigenado. Essa é a nossa última parada antes de entrarmos para o manguezal.
comunidade do Marujá. Então a Ilha do Cardoso tem 9 comunidades, a gente está no Marujá, que é a maior comunidade da Ilha do Cardoso. Só Marujá pega cerca de metade do número de pessoas que moram na Ilha do Cardoso inteira. São entre 35 e 40 famílias, né? E a religião predominante é a católica. Como que eles fizeram a armadilha, né? Eles fizeram a armadilha primeiro começando a fincar esses moirões. Esses moirões eles começaram por um centro aonde ele, com o conhecimento que foi passado de pai para filho, ele sabe aonde começar a fazer esse cerco para que esse cerco tenha um ângulo reto em relação à margem. Esse nome, Ararapira, diz tudo. A tradução disso é peixes e papagaios. O papagaio qual é? Papagaio chauá, papagaio da cara roxa. Então aqui sempre foi abundante em peixe. Esta vila aqui, ela era a menina dos olhos do estado de São Paulo pelo litoral sul. Então quando você saía de Cananéia com destino ao Paraná, que é logo aqui a divisa, isto aqui era uma espécie de um entreposto. Então o indivíduo que morava aqui, ele não precisava ir para Paranaguá, para Curitiba, para Cananéia e Iguape para comprar algum produto, ele tinha tudo aqui. Então as pessoas que moravam no entorno vinham aqui quase que diariamente se abastecer. Além de se abastecer, era um lugar que eles sabiam que o produto que eles trouxessem, eles venderiam aqui. E essa venda, o que era? Produto agrícola e produto de pescaria. Então o que eu tenho para falar de Ararapira é isso. São tradições, são religiosidade,